Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E esse é o quadro Personagens no Divã, um quadro onde nós analisamos personagens icônicos de filmes, livros e séries à luz da psicanálise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Lançado em 2009 e tendo como origem um livro, Coraline vai contar a história de uma menina de 11 anos que acabou se mudando com os pais para uma casa antiga chamada de Palacete Rosa. E ali a gente é apresentado a um mundo completamente novo, diferente, um pouco sombrio e macabro, que eu particularmente gosto, com personagens muito interessantes. E o principal personagem é o personagem analisado de hoje, que é a outra mãe, ou então a Bela Dona. Logo no começo do filme, a gente começa a entender como funciona a dinâmica familiar da Coraline. E ali a gente vê que a Coraline é uma menina inteligente, esperta, arteira, como é uma criança de 11 anos, e ela quer explorar onde ela tá, ela quer principalmente a atenção dos pais. E ali a gente vê que os pais da Coraline, eles estão provavelmente passando por uma fase de transição de carreira, e o foco principal da vida deles é o trabalho. O pai está o tempo todo trabalhando, a mãe está o tempo todo trabalhando, e eles negligenciam até certo ponto a filha, que busca constantemente a atenção dos pais, mas que nunca encontra. Em uma dessas buscas por atenção, a Coraline vai falar com o pai e o pai dá a ideia para ela dela explorar um pouco mais a casa, contar as janelas, contar quantas portas tem, catalogar tudo, e é ali que ela conhece outros personagens, como o menininho, como o gato, como as duas gêmeas, como também o ator de circo, e é ali que ela conhece pela primeira vez a pequena porta que levará ela para o outro mundo. Mas nesse primeiro momento, essa pequena porta que está escondida atrás de um papel de parede, que está perto do quarto da Coraline, ela está trancada. Mas à noite, quando todos estão dormindo e quando a Coraline está literalmente sozinha, não que ela já não estivesse antes, a Coraline vê pequenos camundongos indo em direção à porta, e esses camundongos têm, no lugar dos seus olhos, pequenos botões. Curiosa por conta disso, a Coraline segue esses camundongos, ela chega até a porta se abre, e então ela encontra um túnel que leva ela diretamente para um outro mundo. Esse outro mundo eu costumo chamar de mundo invertido, porque tudo aquilo que existe na vida real da Coraline também existe nesse outro mundo, mas de uma forma muito mais idealizada. As cores do mundo real no início do filme são cores opacas, cinzas, é tudo com muita lama, muita chuva, quase um clima de depressão. Mas quando a Coraline passa pelo túnel e entra no outro mundo, ela acaba se deparando com um lugar com cores quentes, convidativas, uma casa mais bonita, mais organizada, e ali a gente já começa a entender que tudo está invertido, porque quando a Coraline muda pela primeira vez na casa, ela vê em cima da lareira um quadro de um menininho com um sorvete na mão que caiu no chão, e o quadro é triste. E quando ela passa para o outro mundo, existe o mesmo quadro, só que com o menino chupando sorvete e feliz. E ali a gente já começa a entender que esse outro mundo é um reflexo do mundo real, mas de uma forma completamente idealizada. E é aí, nesse novo mundo, que a Coraline acaba encontrando também versões dos seus pais, mas da maneira que a Coraline verdadeiramente queria que os pais fossem. Ela tem um pai feliz, um pai alegre, um pai divertido, que toca piano, e ela tem uma mãe que protege, que cozinha, que cuida, mas no lugar dos olhos, todos eles têm botões. E é ali que a gente é apresentado a figura da Bela Dona ou da outra mãe, que é o personagem que nós vamos analisar nesse vídeo. A outra mãe, ela é totalmente oposta à mãe da Coraline, muitas vezes mais do que o próprio pai. Ela cozinha, ela é feliz, ela dá atenção, ela deixa a casa organizada, ela faz a Coraline se sentir especial, que é algo que a mãe na vida real não faz. A gente percebe até pelas feições. A mãe real tem olheiras, ela tem uma pele mais acinzentada, enquanto a outra mãe, ela brilha, é como se ela fosse uma versão realmente idealizada do que seria a maternidade. Mas conforme o filme vai passando, a gente é apresentada a outra face da Bela Dona e a gente entende que, na verdade, aquela mãe que parece nutrir é um monstro. A Coraline gosta tanto num primeiro momento desse outro mundo que ela acaba ficando mais lá do que no mundo real. E como os pais dela, na verdade, não estão nem aí para ela, acabam negligenciando, eles nem percebem esse sumiço. Mas a Bela Dona acaba oferecendo que a Coraline fique ali para sempre.
Em troca disso, ela teria que tirar os olhos da menina e substituí-los por botões. E é aí que a Coraline diz que ela não vai deixar isso acontecer. E é a primeira imposição que ela tem contra essa mãe idealizada, que nesse momento começa a revelar o que realmente está dentro dela. Quando a Belladonna coloca a Coraline para ficar de castigo atrás de um espelho, é quando a Coraline acaba conhecendo as outras crianças que são espíritos, e essas outras crianças contam a real história de que elas também foram levadas para outro mundo. Elas também amaram a outra mãe, e quando a outra mãe ofereceu que os seus olhos fossem trocados por botões, essas crianças aceitaram e assim a alma dessas crianças foi devorada. O primeiro conceito psicanalítico interessante aqui é a figura da grande mãe, que foi tratado por Jung. Jung falava que a figura materna tem duas naturezas, tanto uma natureza de nutrição quanto uma natureza de destruição. Ambas podem ser fortes e ambas podem estar presentes dentro da figura materna. E é isso que acontece com a figura da outra mãe e da Belladonna. No primeiro momento, ela tem essa figura de nutrição. Ela nutre a Coraline, ela dá aquilo que a menina verdadeiramente necessitava. Mas isso tem uma imposição, é um amor condicionado. Quando essa condição ela não é atendida, o poder da nutrição acaba se transformando em um poder destruidor. Outra característica marcante da outra mãe é o narcisismo patológico e a chantagem emocional. Dentro da psicanálise, a gente entende que o narcisismo é uma fase normal e comum do desenvolvimento, quando a criança começa a entender um pouco mais que ela pode ter prazer dentro de si, mas essa fase ela tem que passar e ser substituída pelo prazer encontrado no outro. Quando o narcisismo fica em uma fase, acaba tendo uma fixação, a pessoa acaba entendendo que ela é a fonte de todo o prazer e ela busca um outro semelhante a ela, ou então alguém que supra as necessidades próprias dela. E é isso que a gente encontra na figura da Belladonna, porque ela busca numa criança não um filho com características e com personalidades próprias, mas sim uma extensão de si mesma. E esse narcisismo patológico é evidente em todos os comportamentos dela a partir do momento em que a Coraline diz não a ela. Outro elemento simbólico marcante é a retirada dos olhos. Você conhece aquela frase famosa que é: os olhos são as janelas da alma? É exatamente isso. No momento em que a Belladonna, ou então... Gente, é Belladonna ou Belladama? A outra mãe. No momento em que a outra mãe acaba retirando os olhos da criança, ela tira também a sua alma, a sua subjetividade, a sua individualidade. Então ali, o fato de tirar os olhos não é apenas simbólico no sentido de, não, vou tirar os olhos porque você vai fazer parte desse mundo. Mas no momento em que ela retira os olhos, ela retira também a visão, o desejo dessa criança. E sem desejo, você não tem ambição e não tem personalidade. Então, ao retirar os olhos, você retira o desejo, retira a personalidade, a individualidade, e a criança se torna apenas uma parte da mãe, que era o que a Belladonna tanto queria. E é aí que ela se revela como a mãe devoradora. E por que ela é tão assustadora? É óbvio que o filme tem todos os elementos de um filme de terror, mesmo que infantil, então ele assusta mesmo. Mas talvez ela assuste mais porque essa figura da mãe devoradora ela é muito mais real do que nós imaginamos. Muitas vezes no mundo real, uma mãe pode sim passar de uma mãe nutridora para uma mãe devoradora, se as relações não forem bem estabelecidas quando a mãe acaba tendo filho, quando esse filho acaba crescendo. A gente vê muito no mundo real mães que, na verdade, não são mães suficientemente boas, mas são mães que querem viver a vida do filho, que querem que os filhos vivam as suas vidas. E a outra mãe, ela revela exatamente essa face sombria da maternidade, e isso nos assusta porque pode ser real. E a face sombria da maternidade, em um primeiro momento, parece acolhedora, assim como a outra mãe também parece, mas com o passar do tempo, ela retira a individualidade do filho, assim como a Belladonna faz. O mais interessante é que a gente começa a entender que a Belladonna, na cabeça dela, ela ama esses filhos. Ela acaba querendo que os filhos façam parte dela, parte do mundo dela, porque na mente dela isso é um amor. Mas o que ela não entende é que, por conta do seu narcisismo, esse suposto amor, na verdade, não é amor pelo filho em si, mas é um amor pela extensão que ela quer de si mesma, refletida naquele filho. E é aí que ela se torna um verdadeiro monstro, porque se o filho não é a extensão dela, ele é um outro ser. E como ela é tão narcisista a ponto de amar apenas a si mesma, qualquer outro ser não é digno de amor e sim digno de ódio.
Nesse momento em que a Coraline acaba entendendo que ela tem que enfrentar essa outra mãe para poder escapar desse mundo, voltar para os seus pais e também libertar a alma das crianças que ficaram ali, ela enfrenta a Belladonna e ela acaba voltando para o mundo real, destruindo e escondendo a chave para que outras crianças não acabem voltando para aquele lugar, encontrando essa outra mãe, porque a gente percebe que esse outro mundo ele sempre se reconstrói. E é ali que a Coraline começa a ter um processo de amadurecimento. E eu acho que esse é o ponto principal do filme, você entender que muitas vezes aquilo que você idealiza não é o melhor para sua vida. É óbvio que seria interessante você ter pais legais, pais que te dão atenção, mas a longo prazo talvez não fosse isso que fosse funcional para sua vida. Talvez a maturidade ela esteja realmente no fato de você encarar a realidade, se desfazer da ilusão e viver dentro da sua realidade da melhor forma possível. Quando a Coraline enfrenta essa outra mãe, a gente percebe que os pais dela, apesar de negligentes, a amavam. E existe beleza e amor, mesmo num relacionamento que num primeiro olhar seria disfuncional. E a maturidade muitas vezes está nisso. Você conseguir ver a beleza e o amor dentro de um relacionamento que num primeiro momento ele não tá tão ok assim. Você consegue trabalhar nele e não se desfazer dele ou substituí-lo. E a figura da outra mãe, ela vem como uma figura de substituição. Ela vem como uma figura que quer destruir aquilo que você acha que não está certo, substituir por algo parecido e muito melhor, mas que muitas das vezes não é real. E talvez este seja o principal papel da figura da Belladonna, mostrar que o real pode não ser bom, mas aquilo que é muito idealizado tem um papel muitas vezes de destruição na sua vida. E nós devemos buscar a realidade e não a imaginação a ponto de matar a nossa realidade em busca de um sonho que muitas vezes é impossível e que a longo prazo vai nos destruir. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, coloca aqui nos comentários quais outros personagens que você quer que eu traga uma análise e outros filmes, que eu vou ter todo o prazer de fazer esse vídeo pra você, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!